Bom dia, bom dia, bom dia. Está iniciando mais um programa TV News. Eu e você aqui, direto do canal 24.2 ou através da operadora TVC. E claro, você que me assiste aqui através do YouTube. Quero te agradecer pela sua audiência, o seu carinho diário. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Partilhamos informações especiais e, claro, temos quadros importantes e relevantes para o seu dia. Hoje é dia de politizar ela, com Lisdeile Nobre. E olha, ela está preparando um episódio especial para você de casa. Hoje também tem o Assunto é com Kleber Torres em mais uma entrevista especial. E claro, todos os dias aqui na telinha da TV você consegue acompanhar tudo que acontece na Bahia, Brasil e no mundo. E claro, através do nosso canal do YouTube você consegue assistir a toda essa coletânea. Além disso, nós temos o link, o nosso portal de notícias, de informações de política, saúde, direito e, claro, muitas entrevistas, muitas informações. Você não pode perder. tvplay.com.br. Acessando como Pérola, eu consigo chegar nesse portal através da câmera do seu celular, tá? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e você consegue conferir tudo isso. Cássio, você consegue colocar para o pessoal de casa já começar aí a aprender, a mexer, a manusear no nosso portal? Quero que a produção coloque para a gente, olha, o nosso portal, a nossa tela inicial, para você entender basicamente como funciona. Cássio? 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 Enfim, vamos continuar aqui, olha, enquanto Cássio ele vai organizar por aí. Cássio, você me ouve? Esse daí, gente, é o nosso portal. Por lá você consegue conferir várias informações aqui da Bahia, Brasil e do mundo. E claro, você fica ligado. A gente tem esporte, saúde com o Bem Viver, Priscila Cel. Temos ela por elas, Entenda Direito. São dois advogados que tiram as suas dúvidas. Inclusive, olha, essa daí é a nossa tela inicial. Nós somos a TVI, 20 anos contando a sua história, tvplay.com.br. Pode ir passando, Cássio. Aí logo de início são os nossos apresentadores, o nosso time, o nosso elenco de sucesso. Olha, aí embaixo você consegue entender um pouquinho sobre os nossos programas, porque aqui você encontra uma programação de qualidade que é transmitida diariamente. Olha aí, TVI News, De Olho no Som, Alerta Cidade, Bem Viver, Olho no Olho com Val Cabral, Ela por Elas. E olha, a gente tem também aqui Tudo a Ver, Café com Poesia e Cinema. Tem também, olha, naquela mesa a gente tem um pouquinho de tudo, inclusive o Conexão Pop, que conta aqui, olha, com entretenimento, além de muito entretenimento. E claro, você consegue acompanhar tudo isso, gente. Tem muita informação vindo para você todos os dias a partir das 10 horas. Então, quando você acessar pelo QR Code, você cai nessa tela. Você cai nessa tela e ali você consegue assistir a nossa transmissão que está ao vivo, os nossos programas gravados. Dá para você assistir, dá para você voltar. Enfim, dá para você escolher. Olha, esse daí é o TV News, aqui onde você nos assiste. Muitas informações, muitas entrevistas, todos os dias a partir das 10 horas até o meio-dia. A gente fala sobre política, qualidade de vida, muitas informações. A gente tem um pouquinho de tudo para você de casa conseguir acompanhar, tá? Então, o TV News aqui é a nossa casa, o nosso cantinho aconchegante que dá para você de casa conseguir acompanhar tudo isso aqui, olha, tudo isso através do portal tvplay.com.br, tá? Entra lá, acessa o nosso link e vem acompanhar, porque tem muita coisa, gente, muita coisa boa para você então conseguir acompanhar, para você conseguir, olha,
participar também. O Alerta Cidade conta aqui com todas as informações do sul e extremo sul da Bahia, tá? Todas as notícias a partir do meio-dia com Denilton Santos e Thaís Santana. Então, eles apresentam aí, olha, o Alerta Cidade traz um programa jornalístico com um espaço também dinâmico para o público, tanto interagir, fazer denúncias, comentar. É o povo na TV, tá? É o povo falando aí, então, sobre todas as informações do dia a dia, tudo que é mais relevante para você de casa acompanhar, tá? Então, nessa manhã de sexta-feira, olha aí o De Olho no Som também para você conseguir entender basicamente como funciona. Ele é estreado, então, por Val Cabral, que apresenta aí brilhantemente, com personalidades aqui da nossa cidade e da região, com entrevistas especiais em diversos episódios para vocês, tá? Olha aí, muito, muito bacana mesmo. Esse é um programa, gente, muito importante aqui para nós. Olha aí o nosso prefeito aqui da cidade de Itabuna, Augusto Castro, na entrevista com o Val Cabral. É importante que a gente assista, que a gente acompanhe para a gente entender sobre cada uma dessas personalidades, tá? Então dá para você assistir tudo isso através do tviplay.com.br. Olha, começando as nossas notícias de hoje, para você aí de casa, que tem criança, ou para você que gosta de aproveitar nos parques de diversões. Essa daí é uma informação importante e que assustou muitas pessoas. Quando se fala em parques de diversão, o que se trata, o que se traz na mente é alegria, criançada gritando, muitos brinquedos. No entanto, alguns desses brinquedos não passam por manutenção há anos. Um dos brinquedos, que é conhecido como 360 graus, acabou despencando em um parque de diversões na cidade de Taif, na Arábia Saudita. Quando a gente fala desses brinquedos, a gente lembra logo de infância, né? Aquele gostinho de infância. Para quem é daqui do Brasil, não é o 360, é o conhecido como Extreme. Esse Extreme, gente, ele é como se fosse uma mãozinha. Ele vai, faz o movimento, depois ele volta, dando aquele 360, depois ele vai de novo à esquerda, vai à direita, faz a volta. E a gente consegue entender que é um brinquedo bacana, tem ali o cinto de segurança, no entanto, às vezes não passa pelas manutenções. A gente tem um vídeo aí, pode passar, produção? Olha, então esse brinquedo, ele acabou despencando em um parque de diversões na Arábia Saudita, deixou mais de 20 feridos, 3 dessas pessoas ficaram em estado grave. O acidente aconteceu nessa última quinta-feira à noite, tá? Enquanto eles estavam ali, olha, gente, brincando, a gente consegue ver o pessoal gritando e de repente, ó, ele despenca, 3 dessas pessoas caem para o lado de fora também. É localizado, então, na região de Al-Hada e, de acordo, então, com a equipe ali de segurança e da estrutura do parque, a estrutura do brinquedo acabou se rompendo durante o funcionamento, provocou o impacto e ferimentos nos ocupantes em pessoas também que estavam próximas ao brinquedo. Então, a gente consegue observar, olha, ele vai, agora nessa volta ele se rompe ali ao meio, olha agora. Rompeu, cai, alguns objetos são lançados para fora. Então, normalmente nesses parques, as pessoas ficam tanto esperando a criançada, esperando a fila, outras pessoas ficam olhando, né, para conhecer ali também o funcionamento desses brinquedos. Então, nesse momento em que o brinquedo ele despenca, olha, a gente consegue ver que alguns objetos são lançados. Então, além das 20 pessoas que foram feridas, ficaram feridas aí com esse rompimento, outras 3 estão em estado grave e, claro, outras que estavam ali também ao redor do brinquedo acabaram se machucando. As informações que a gente tem até o momento são essas. A qualquer momento a gente pode voltar aqui também com atualizações para vocês. Essas imagens aí, olha, elas circulam nas redes sociais e traz também um alerta
para o dia a dia. Normalmente os parques chegam nas cidades ali por volta de novembro, dezembro, algumas vezes já no finalzinho ali de dezembro, quando a criançada está de férias para aproveitar, para brincar. Então, por vezes a gente não checa. Esses brinquedos precisam de manutenção, então ficam ali por anos sem fazer a manutenção e além de não passar pelo processo de manutenção, a gente sabe também que alguns desses brinquedos já estão ali apresentando, né, um defeito, às vezes a trava de segurança também, ela não funciona, então tudo isso a gente precisa estar observando. A equipe de emergência foi acionada imediatamente, prestou socorro ali para as vítimas e, claro, elas foram encaminhadas para o hospital da região e passaram por atendimento médico. Olha, a imagem de fato é assim assustadora, né? Quando a gente vê aquelas pessoas gritando, é um momento assim de susto, é um momento que realmente, né, dá uma aflição. Até mesmo em nós, quando a gente assiste, já fica na expectativa, meu Deus, o que aconteceu? Mas de fato, 3 se encontram em estado grave, outras 20 estão também ali sob cuidado médico. E claro, elas passam agora por um processo, né, de entender o que aconteceu e também de melhora na saúde. Olha, e a gente tem o assunto do momento, que é esse morango do amor também, né? Todo mundo fazendo morango do amor, todo mundo passando aí por esse sabor, com o chocolate, o açúcar cristalizado ali em cima, caramelizado. A gente sabe o seguinte, que virou febre. No mundo da confeitaria, as pessoas estão lucrando bastante. Para quem gosta de doce também, é um bom aperitivo, uma boa sobremesa. Quando experimentei, confesso para vocês assim que é um sabor normal, Liz, é um sabor normal. Também não, acredito que as pessoas, elas entram num hype, assim, né? No efeito manada, é o efeito dominó. Um gosta, fala, o outro gosta, posta, acha bonitinho. Mas a gente sabe que para o mundo da confeitaria foi super bacana. Agora sim, a Bahia não brinca em serviço. A Bahia já ultrapassou. A Bahia chegou agora a fazer a acarajé do amor, acredita? A acarajé do amor. A gente tem um vídeo aí também. E as pessoas, olha, estão comentando aí. Tem quem ficou contra, tem quem fique ao lado, quem gostou ali da brincadeira. Roda aí pra gente, produção. O amor foi longe demais? Em meio ao frisson do morango, o acarajé da Ana, em Aracaju, Sergipe, decidiu criar o acarajé do amor. O alimento ancestral baiano, de origem africana, é coberto por um creme doce branco e caramelo vermelho. Entre as criações de Ana Ercília Silva para o estabelecimento, que também é uma hamburgueria, há o acarajé burger, o acarajé de sushi, pizza de acarajé e até mesmo acarajé com morango e Nutella. Em conversa ao À Tarde, Ingrid Rafael, que trabalha na barraca do acarajé de Ana, explicou que esses dois sabores com morango e Nutella já existem há mais ou menos 6 anos, mas não foram tão bem aceitos assim. E o intuito da empresa é poder alavancar o marketing e ter mais inovação quando o assunto é sabor diferente. No entanto, quem não aprovou a ideia foi a Associação Baiana de Acarajé, a ABAN, que ressaltou que as baianas de acarajé são empreendedoras ancestrais e focadas na tradição deixada por nossos antepassados, sem surfar nas influências contemporâneas sem propósito. E você, o que achou da inovação do acarajé do amor? Conte aqui pra gente e acesse o atarde.com.br. Olha, há quem goste, há quem queira também o acarajé tradicional. Eu acredito que aqui na Bahia, em Sergipe, Aracaju, onde a gente tem realmente essa tradição, né? O Nordeste tem essa tradição do acarajé, principalmente aqui na Bahia, né? A gente sabe a importância também. Algumas pessoas saíram aí contra a informação. Claro que a gente entende que é um momento, né, Liz? É um momento das pessoas aproveitarem ali também para alavancar o marketing, é o que está vendendo, é o que está saindo de fato, né? Então, traz aquele burburinho, as pessoas entram nas redes sociais, compram para testar, para ver se aprova, se é gostoso. Então, é o que está na rede, é o que é hype, é o que é trend, então as pessoas aproveitam para utilizar do marketing da melhor maneira. Olha, uma outra informação aqui do nosso hall de notícias é que durante um treinamento, alguns aviões da quadrilha de fumaça acabaram colidindo. A gente tem algumas das imagens aí, realmente foi assim um estrago tremendo. A esquadrilha estava fazendo esse treinamento e no momento em que esses aviões eles acabaram se batendo, o exército, olha,
Olha, a gente consegue ver aí a quantidade. Tá com áudio sim aqui. Olha, a gente consegue ver que durante esse treinamento da Esquadrilha da Fumaça acabou terminando com essa colisão entre duas aeronaves. A gente consegue ver aí os destroços entre as cidades de Descacalvo e Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Um desses aviões, gente, acabou caindo após o choque, enquanto o outro conseguiu retornar em segurança. O acidente aconteceu por volta das 10h30, segundo informações da Academia da Força Aérea. O piloto da aeronave que caiu conseguiu acionar, então, o mecanismo de ejeção antes do impacto acontecer e ele foi ao solo. A gente consegue ver ali o estrago tremendo que aconteceu. Os aviões, eles acabaram colidindo aí durante esse treinamento, durante um exercício. Um desses pilotos, que é o que fez a ejeção, ele não sofreu ferimentos graves e ele está sob avaliação médica, como determina então o protocolo da Força Aérea Brasileira. Agora a gente fica na expectativa para maiores informações sobre o caso e a gente volta aqui com vocês já já. Porque hoje também é dia aqui de Politiza Elas com Lisdeile Nobre e Larissa Araújo, em mais um episódio especial para você de casa que nos assiste. Olha, a gente já está aqui no estúdio, tudo a pronto e vem aí mais um episódio especial. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Politiza Elas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Politiza com Elas, a gente sempre começa sexta-feira deixando você informado com uma política que é de verdade tudo aquilo que tem impacto no seu dia a dia. Olha que bancada linda. Tá até um painel maravilhoso aqui. Dizem que o Benjamin falou que ela tá parecendo uma prefeita hoje. Larissa Araújo, bom dia, a nossa analista mais afiada e afiada do sul e extremo sul da Bahia. E essa bancada tá chiquérrima, porque hoje a gente tem um tributarista, doutor, pós-doutor em tributos. Com esse assunto de tarifa, tinha que ter alguém especialista nesse assunto para entender essa movimentação mundial de tarifas que está mexendo com a geopolítica econômica do planeta Terra. Donald Trump tá dando trabalho, né, Larissa? Bastante, né? Bastante trabalho. Muito trabalho. A gente já tem notícias, né, atualizadas, inclusive, que o tarifaço que começaria hoje não vai começar hoje. Já não vai mais. Mas aí o nosso especialista vai explicar com detalhes aqui pra gente entender melhor toda essa logística, né? Isso, bom dia para você que eu ainda não dei bom dia, né? Ao nosso convidado queridíssimo aqui, a minha amiga parceira, Lisdeile Nobre. E hoje, para combinar, inclusive, com o tema do mês, né? Põe aí, Cássio, aqui só pra gente ver o Politiza com Elas, né? Para combinar com esse lilás bonito aqui do Politiza com Elas. Hoje, 1º de agosto, também se inicia a campanha do Agosto Lilás, não é verdade? Exatamente. A gente vai falar
sobre o Agosto Lilás, mas eu e Larissa Araújo, que trabalhamos com políticas públicas, temos consultoria, uma empresa que trabalha com esse tipo de elaboração, a gente tem uma tônica diferente e a gente vai dizer no final do programa qual é a frase que vai impactar as nossas campanhas durante esse mês de agosto. Perfeito. Nós vamos, Larissa, fazer um giro rápido sim. de 10 minutinhos mais ou menos para a gente deixar o restante do tempo exclusivo com a Adive para a gente trabalhar aí as tarefas. Aguarde, doutor Adive. A gente vai iniciar com o primeiro destaque. Cássio, querido, você que está aí na produção, pode colocar as imagens e vamos falar sobre a EMASA, né? A privatização e investimento. Privatização ou está passando só por investimentos públicos? Larissa, não há nada confirmado, não há informações oficiais sobre a EMASA será ou não vendida. Nós estamos ainda no campo das especulações sobre uma possível concessão, né, da EMASA. Já se falou isso em outros tempos, né? Sempre é uma medida antipopular, porque a água a gente não considera como uma mercadoria, mas como um direito. Nós estamos aqui com a doutora Adive, que até pode nos ajudar isso. E surpreendeu, né, Larissa? Porque a gente está vivendo um momento que a EMASA está substituindo redes antigas, amplia o abastecimento nos bairros, entrou com o programa Mais Água, né? Implantação de outras formas de pagamento para facilitar a vida do usuário aí com Pix, por exemplo, melhorou o atendimento ao público com parceria com a faculdade particular aqui, que é a UNEX, né, na cidade de Itabuna. Enfim, Cássio, volta aqui para a gente que eu quero ver o que a nossa analista tem a dizer a respeito desse assunto. Tudo isso aí que você mencionou foi feito recentemente, inclusive, esses investimentos com recursos públicos. Então é importante a gente dizer isso, né? Que feito mais de 50 milhões de investimentos aí nessa área da saúde recentemente no último ano, e de repente você ouve pelos bastidores de que pode haver, sim, negociações internas para tratar ali de um tipo de concessão por 30 anos. Dessa empresa, né, que é pública, realmente chama a atenção da gente, até porque o silêncio, né, da gestão municipal é um silêncio que incomoda. E aí, nesse momento, eu acho que o mais precavido seria, Lisdeile, a Câmara de Vereadores chamar ali a população, juntamente com o Poder Executivo, para uma discussão a respeito do tema, né? Para que nada seja feito ao arrepio, exatamente, sem o conhecimento da comunidade, né? Mas falando em Câmara de Vereadores, já que o nosso giro é bem rápido também, né? Chamando a atenção, hoje reabre, né, novamente ali a agenda da Câmara de Vereadores, não é isso? Exatamente. Cássio pode até colocar as imagens aí da Câmara Municipal de Itabuna, que hoje inicia o seu segundo período legislativo, né? Hoje, oficialmente, às 14 horas, terá a abertura, né, ordinária das sessões do segundo período de 2025, presidida pelo presidente Manuel Porfírio. Então, a gente fica aí nas expectativas de pautas do semestre e, com certeza, Larissa, deve entrar esta suposta concessão, se é realmente uma especulação política ou se de fato existe já pré-negociações para caminhar. Como você bem disse, Larissa, leva o debate ao público. Prefeito, mostre as vantagens e desvantagens, conversa com a população se isso vai ter melhorias ou não ter melhorias, né, ter benefício para a população. A população quer conhecer as tratativas, né? Quem possa comprar ganhar numa licitação possivelmente dessa concessão. Então, acredito que deve ser palco das próximas sessões aí, audiências públicas.
e insta, né, os vereadores aí a tomarem atitude. Mas vamos sair do município um pouquinho, vamos ver as cenas dos próximos capítulos do que se diz água, elemento importantíssimo para a saúde e desenvolvimento de um município. Vamos falar de Jerônimo Rodrigues. Essa semana saiu aí umas pesquisas que movimentou bastante, não foi? O nosso cenário da política. Olha, Jerônimo tá caindo, Larissa. Teve uma queda significativa aí e uma desaprovação que ultrapassa já a 50%, ou seja, mais de 50% dos baianos não aprova mais o governo de Jerônimo Rodrigues, não é isso? Foram 51,6 desaprovam o governo para 44,9 aprovam. Essa margem de erro, Larissa, é de 2,5, ou seja, no fritar dos ovos, Larissa, o crescimento de desaprovação foi de 2,9. E isso revela o que para esse cenário político, nosso analista? Muito provavelmente esses números estão associados a duas principais pastas que estão assim realmente ali num estado degradante nesse cenário, que é a pasta da Segurança Pública e Educação. Péssimos índices, né? O IDEB está aí. O Jerônimo, ele já tentou até estratégias para poder, de certa forma, mudar esses números, estratégias essas que não foram populares, que não foram aceitas, né? Como, por exemplo, a aprovação sumária desses alunos. Isso impactaria diretamente nos dados ali, né, do IDEB, mas isso não foi realmente bem visto pela sociedade baiana. E em contrapartida também o quadro da segurança pública, você pode falar com maior propriedade, não é satisfatório, muito pelo contrário, né? Tem atingido a todas as camadas sociais, desde a classe dos policiais, desde da parte profissional, como também da própria sociedade, né? Os índices de roubo e principalmente a criminalidade, territorialmente falando, tem se expandido, né? Então a gente está até percebendo ali que o tráfico organizado está cada vez mais, de fato, mais organizado. Larissa, é uma pasta que há décadas, né? A gente não pode falar que ela não carrega apenas a assinatura do governo do PT, do Jerônimo Rodrigues, mas do governo do PT há décadas, né? Saiu o anuário de segurança, mais uma vez, 5 cidades. No top 20 tem mais cidades, mas 5 cidades como Simões Filho, Jequié, Camaçari, Santo Antônio de Jesus estão aí no top de 5 cidades mais violentas. Os crimes letais, os crimes violentos letais, como homicídio, feminicídio, latrocínio, são um termômetro do que significa a nossa desigualdade social, né? A violência, ela está intrinsecamente ligada com os índices de desenvolvimento humano, que aí você já bem mencionou, educação, saúde. Se isso tudo não é bem ajustado com o governo estadual e municípios, o resultado é tráfico de drogas, que é um comércio que impera aí em vários municípios, e o resultado, consequencialmente, se dá o aumento da violência. Então, quando o estado da Bahia figura entre os municípios mais violentos, isso reflete na gestão estadual. Né? Nas políticas públicas estaduais em diversas pastas, infraestrutura, geração de emprego e renda, né? Saúde, educação, isso bate direto no colo e no coração do governo PT, né? Que não tem feito o seu trabalho. A leitura se faz com os índices de morte. Mas, Larissa, nesse giro rápido, a gente ainda tem mais um assuntinho aí, voltando aí para a nacional, essa tal lei que tem um nome, sobrenome russo. Depois eu fui tentar, Adiv, saber o que significa esse nome. Magnitsky é o nome de Sergei Magnitsky. Ele que morreu na prisão russa, né? Que estava advogando, né? Ele é advogado e morreu. E a lei foi criada justamente para... o autor dessa lei, a lei Magnitsky, foi criado justamente para
para enfrentamento à violação de direitos humanos. Não tem nada a ver com questões políticas, né? Então, essa sanção dos Estados Unidos agora caiu também na cabeça do Alexandre de Moraes, né? E ganhou aí a própria crítica do autor da lei. E ela foi criada, gente, para punir violadores de direitos humanos, né? E não para fins político. Então, aí a gente acompanha aí a questão das sanções que imputaram em transações comerciais que envolva a pessoa do Alexandre de Moraes em relações a cartões de créditos, transações bancárias no território. Hoje ele está sancionado. Bom, já segundo os especialistas, com relação à pessoa do Alexandre de Moraes, ele pode ter outra bandeira, Elo, por exemplo, que não é americana, porém, né, abre-se um precedente perigoso, né, a essa aplicação, e que ontem à noite, no Palácio da Alvorada, o presidente Lula estava reunido com diversos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, justamente para elaborar aí uma defesa a Alexandre de Moraes. Parece que o governo federal está contratando um escritório de advocacia lá nos Estados Unidos para tentar reverter essa situação. Bom, Larissa, a gente convidou a Divi. Primeiramente, a gente quer apresentá-lo para você que está aí, para entender esse dia 1º de agosto, que torna-se um dia histórico, né? Então, hoje, com certeza, é um dia que entrará para os livros de história, porque aconteceu no Brasil algo inédito, né? Um sancionamento com vários viés. Então, para isso, a gente convidou um advogado tributarista muito renomado, que é a Divi Júnior, e ele está aqui para comentar. Então, bom dia, Divi, como vai? Eu quero que você se apresente aí para os nossos telespectadores. Bom dia, Lisdeile, bom dia, Larissa. Saúdo ainda o pessoal de casa, especialmente para minha esposa que está assistindo a gente, lá direto de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês discutindo geopolítica, discutindo tributação, aqui no programa Politiza com Elas. Espero que a gente tenha uma conversa bem bacana sobre essa temática que é tão importante a nível global. Bom, para a gente começar esse bate-papo, ontem houve uma lista de produtos que tiveram isenções, mas alguns ficaram, como café, né? A proteína, o aço e alguns outros produtos, né? Alguns estão aliviados, mas parece que não há clima de comemoração, porque tem muito que se preocupar. São 44% das negociações que foram isentas. E agora, Divi, quem ficou fora dessa listinha das isenções? Quando foi anunciado, né, o chamado tarifaço do Donald Trump, no mundo tributário a gente passou a discutir bastante essas questões, porque nós temos os chamados são os tributos fiscais e temos aqueles tributos que são chamados extrafiscais. O que seria isso? Os tributos fiscais são como o imposto de renda, por exemplo, o IPVA, o IPTU, que o objetivo do Estado é arrecadar dinheiro com isso, para poder fazer suas políticas públicas. Já os tributos extras fiscais são aqueles que o objetivo são induzir ou inibir comportamentos. Levar ou diminuir. Exato, como por exemplo os tributos aduaneiros, os tributos de importação, os tributos de exportação, o tão falado recentemente, o IOF também. O objetivo do governo não é arrecadar com esses tributos. O objetivo do governo é induzir ou desestimular condutas da sociedade mexendo no nosso órgão mais frágil, que é o bolso. O bolso. O bolso. É o que a gente sente logo quando mexe. Então, chamou muita atenção esse contexto, né, dos 50% que foi anunciado, primeiramente informalmente. Não foi anunciado diretamente de maneira formal por um decreto ou por uma lei.
né? E essa tributação aduaneira ela é tão importante para essa indução comportamental que, por exemplo, aqui no Brasil nós não precisamos sequer de lei. O presidente da República ele pode mexer, pode aumentar, pode diminuir por decreto, não é? E aí os diversos setores da economia começaram a tentar compreender qual é o reflexo, qual o impacto disso na economia nacional. E isso é uma questão que não está envolvendo apenas o Brasil. Isso é uma questão que diversos países do mundo estão passando. Ontem teve uma outra lista, né, de países que estão sendo tarifados. Foi. Sim, sim. O primeiro que a gente já chamou a atenção foi aquela disputa tarifária entre Estados Unidos e China. Sim. Estados Unidos aumentava, a China aumentava mais. Estados Unidos aumentava de novo, a China aumentava de novo. Então, nota-se que o governo estadunidense ele tem utilizado do seu poderio econômico por meio da tributação como uma ideia de guerra política. Vejamos que a China hoje provavelmente é quem mais ameaça a hegemonia dos Estados Unidos na geopolítica mundial e foi a primeira a sofrer com isso. E aí vem também no Brasil. Diversos fatores estão relacionados a isso, né? O PIX é um desses fatores que estão relacionados. Alguns falam que a questão política também, do julgamento dos atos do 8 de janeiro, do Bolsonaro. Enfim, e aí agora fomos, não digo surpreendidos com as exceções. Acho que já era de se esperar. Já era de se esperar. O que eu vi os comentários hoje de manhã, ele tirou alguns produtos que mexem com a economia da vida americana, como o suco de laranja, aquilo que já faz parte da cadeia ali de produção e são insumos, alguns de insumos necessários e outros que já faz, né? Parte do cotidiano do americano. Então ele retirou aquilo que vai prejudicar o próprio americano e deixou alguns que seriam necessário ainda passível de negociação. Exato. No total, exatamente, são 694 exceções. Quase 700. Quase 700 mesmo, exceções. Já se aplicava um tributo de 10%. Sim. Então, quando se falar 50%, não é que saímos de 0 para 50%. O governo dos Estados Unidos já aplicava 10%, ameaçou 50%, e depois trouxe as 694 exceções que continuarão com 10%. Isso corresponde a 43% mais ou menos do que o Brasil envia para os Estados Unidos. Eu queria aprofundar com você, Adiv, a questão do PIX, né? O PIX é uma transação gratuita e isso gerou prejuízo para o mercado, né, financeiro dos Estados Unidos, principalmente aqueles que são detentores de Big Techs, que faziam a comercialização de transações pelas Big Techs, né, como o WhatsApp, que pertence a uma Big Tech, e isso eles tiveram perda. Então, o PIX também é uma camada dentro desse tarifaço? Eu acredito que o PIX seja uma das principais camadas dentro desse tarifaço do governo estadunidense. Alguns falam da questão política do julgamento. Eu acredito que a relevância disso seja muito pequena, porque se fosse tão relevante, seria focado só no Brasil. Só que a ideia desse tarifaço foi global. Mundial. Então, pouco provável que esse seja o aspecto central. O aspecto central, ao meu ver, é a questão econômica mesmo. Historicamente, desde que os Estados Unidos se tornou essa potência global, ele tem se utilizado do seu poderio econômico para fazer uma neocolonização, impor suas ideias, seu ideal econômico, principalmente em países como nós, do sul global, né, de capitalismo periférico. Então, se formos pensar, bandeiras de cartão de crédito, cobra ali em média 2% de tarifa pela utilização. Enquanto o PIX, em contrapartida, é gratuito. E o PIX é algo que pegou no Brasil. Demais. Eu mesmo não me lembro a última vez que eu coloquei dinheiro na carteira. Você se lembra, Larissa, a última vez que você utiliza PIX? A gente só utiliza PIX, né, Larissa? E aí, se a gente for pensar em números, o PIX, ele movimenta hoje, anualmente no Brasil, cerca de 3
trilhões de reais. Se formos pensar os 2% das bandeiras, isso daria 600 bilhões de reais. Então são 600 bilhões de reais que as bandeiras de cartões de crédito estadunidenses estão deixando de explorar do Brasil. Até o tempo de tela, Larissa. Até o tempo de tela do brasileiro foi calculado, porque as Big Techs têm essa informação, de quanto tempo o brasileiro hoje tem uma média de 9 horas de tempo de tela. Isso significa que é um tempo muito grande para fazer mineração de dados. E esses dados são extremamente valiosos, que diz que é o petróleo do momento. Então, até esse tempo de tela entrou nessa conjuntura como um requisito do tarifaço está apertando o Brasil por conta dessa mineração dos nossos dados. Dados que são importantes para ideologias políticas, vencer eleições, né, Larissa? E também vender. Para a economia. Para a economia. Você entra na prática, para você, telespectador, entender. Você entra muitas vezes em uma plataforma, faz uma pesquisa aleatória, e aí quando você entra em outra plataforma, às vezes até de entretenimento, quando você observa, os anúncios são direcionados justamente para a sua última pesquisa, né, ao qual você estava ali conectado em outra plataforma. Não é coincidência, é o que Liz Daily está mencionando aqui agora, nesse momento. Exatamente. São tantas interfaces, né, que a gente vê. E aí eu te pergunto, como tributarista, o Brasil, então, ficou com ainda tem alguns produtos, né, que estão sobre a taxação, né? A gente vai pegar a manga, Larissa, a manga de petrolina. Dizem que não sabe o fazer, porque se cobrar, porque a manga não entrou na isenção, se cobrar os 50% de tributo, não é viável a venda para os Estados Unidos. E o que fazer com esse tanto de manga, né? Então tem produtos do Nordeste, produtos do Norte, do Centro-Oeste, de Mato Grosso, e o Brasil tem elaborado planos de contingenciamento. Isenções tributárias, quais seriam esses planos de contingenciamento? Nós temos diversos produtos, né, que exportamos que estão fora dessa lista de isenções. Uma coisa bem importante que a gente deixe claro, né, que a gente fala que são 43% das exceções que vão aplicar a alíquota, né, de 10%. O restante todo vai aplicar 50%. Desse restante, 20% está seguindo a dinâmica que os Estados Unidos está aplicando no mundo todo. Então, não é só no Brasil. Então, é cerca de 30 e poucos % que é a dinâmica brasileira. E vários produtos brasileiros que são importantes para a nossa economia ficaram de fora. O café ficou de fora. A carne ficou de fora, as frutas ficaram de fora, a tilápia, que acho que vai ser um dos principais problemas. A tilápia do Nordeste, né, que é bastante vendida, o pescado que está aí. E quais seriam os planos, como tributarista, que você verifica que seria viável para fazer uma defesa do mercado e do nosso trabalhador? O governo federal, ele anunciou que já tem um pacote de medidas pronto. Ele não anunciou ainda qual é esse pacote de medidas, mas falou que já tem pronto. O que é que o mundo tributário está acreditando? Primeiro ponto, nossa reforma tributária, ela trouxe, né, que ela já foi aprovada, que é a emenda constitucional número 132, já foi regulamentada, que é a lei complementar 214, foi aprovada esse ano. Ela traz a desoneração das exportações, em que nós pagamos imposto, que é o imposto de importação, quando nós vamos trazer uma mercadoria de fora. Para compensar. Exato. E nós também pagamos quando vamos exportar. Sim. Quando o mercado interno ele vai mandar seus produtos para fora. É o imposto de exportação. Acredita-se que o governo ele vai antecipar a desoneração das exportações que está prevista na reforma tributária, que seria a reforma tributária. Ela começaria a ser aplicada apenas em 2027, um período de transição até 2033, quando aplicaríamos ela integralmente. Então, acredite-se que o primeiro fato que o governo vai fazer é antecipar a desoneração das exportações. O que nós formos exportar, nós não vamos mais pagar. Então, vai ficar mais barato para poder vender, porque não vai precisar para compensar.
A segunda questão tributária é a facilitação nos acessos aos créditos tributários. Sim. Tem determinadas comercializações que, em vez de ter que pagar o tributo, gera crédito do tributo. Crédito do ICMS, que é o imposto estadual, crédito do PIS/COFINS, que são contribuições federais. E aí, aquele responsável pela operação, né, da circulação da mercadoria ou do serviço, ele tem acesso a créditos. E esses créditos, ou ele recebe em forma de dinheiro mesmo, ou ele compensa. Um tributo que ele vai vir a dever ainda, ele vai compensa, não recebe o dinheiro de volta, compensa administrativamente. Então, a facilitação no acesso a esses créditos tributários. E outra medida também que está sendo anunciada em bastidores políticos é que o governo ele adotaria uma medida semelhante, aí já não mais tributária, porém trabalhista, ao que foi adotado no caso das enchentes do Rio Grande do Sul. Sim, eu vi isso mesmo. Que seria o governo pagar 2 parcelas de um salário mínimo para trabalhadores, Sim. em que as empresas comprovem que tiveram prejuízos financeiros, desde que essas empresas se comprometam a manter esse empregado contratado pelo prazo em dobro. Então, seria 4 meses mantendo. A ideia é para manter os empregos. Para a gente fechar aqui, como última pergunta aqui para a Divi, que está encerrando o nosso tempo, Cássio, aquela voz do além, já dizendo que nosso programa que está tão legal, está acabando, né? Além disso, a Divi, para a gente fechar, o Brasil sempre foi uma economia fechada. E parece que isso está fazendo com que estimule o Brasil a procurar novos mercados. O Itamaraty tem esse papel, o governo federal também tem esse papel. Você acredita que é um momento importante para o Brasil começar a abrir para outros mercados, não ficar ali com aquela vaquinha que você sempre tirava o leite e que agora a gente pode começar a trabalhar? Sim, sem dúvidas. A ideia de buscar outros mercados, né, que as próprias associações dos produtores já estão se movimentando para isso, Sim. É algo essencial. Porém, alguns setores vão ter mais facilidade e outros setores menos. Por exemplo, o café é um setor que tende a ter mais facilidade. A maior parte do café brasileiro ele já é exportado. Cerca de 77% do café que nós produzimos ele é exportado e 23% fica aqui para o Brasil. Os Estados Unidos é o principal mercado das exportações brasileiras de café. O café ele está numa situação que é relativamente cômoda. Mesmo tendo essa questão, você pode estocar café. O café ele não perde com facilidade. Então, esse estoque do café ele pode procurar outros mercados. Que é commodities. Outro problema é a tilápia. A tilápia e a manga tendem a ser problemas. A tilápia, cerca de 70% da tilápia que o Brasil produz é para exportação. Estados Unidos é o principal mercado. 90% é exportada de forma fresca, em voos de até 10 horas. E só 10% são congelados. E vai ter que procurar um tempo para tilápia, porque a tilápia tem que vender logo. Eu adoro um sushi, né? Aquele... eu me esqueci agora o prato que faz com tilápia. Enfim, tilápia é bom para muita coisa. Mas já que a gente está encerrando, a gente agradece imensamente. E esse Tarifaço tem muitas novelas aí. Com certeza, né, Larissa? Muitas. A Divi vai ter que vir aqui fazer mais aí esse esclarecimento, esse debate que fluiu muito bem. Larissa, a gente está encerrando o programa com um recado do coração. O que é esse recado do coração que começa hoje, dia 1º de agosto? De agosto, um mês tão importante de conscientização de uma causa assim que é importantíssima. Eu queria dar essa abertura para que você pudesse dar o pontapé inicial, porque ao longo do mês a gente vai trazer essa temática aqui, com convidados inclusive, com assuntos e matérias que realmente se destacaram e é importante dar essa relevância. Então eu vou dar. Prisão não é suficiente, precisa enfrentar a violência de forma estrutural. Esse é o mote da nossa campanha. Segura aí, prisão não é suficiente, precisa enfrentar a violência de forma
estrutural. Nós vamos explicar isso ao longo deste mês de agosto, com muitos dados, com muitas convidadas, com muita campanha aqui na TVI, que sempre abraça as mulheres nesse mês de agosto, e a gente dá esse pontapé inicial com todas as apresentadoras que vão estar plenamente motivada para ampliar a conscientização e enfrentar uma violência que não é fácil lidar. Fiquem com Deus, muito obrigada. Adive, meu querido, você é massa, viu? Amei essa nossa conversa aqui. Eu que agradeço o convite. A gente pede para você paz, amor, e sempre tome consciência dos seus direitos. Com a gente, eu e Larissa Araújo sempre está prontas para trazer a verdade, o impacto daquele assunto que motiva... No seu dia a dia. No seu dia a dia. Então, fiquem com Deus. Pérola já está chegando. Venha, minha asiática mais linda do sul, extremo sul da Bahia. Fiquem com Deus. Até o próximo Politiza com Elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos de volta depois do Politiza com Elas, Politiza com Lisdeile Nobre, Larissa Araújo, em mais um episódio especial falando sobre política e, claro, assuntos que eu e você, a gente gosta e precisa no nosso dia a dia. Por isso é toda sexta-feira. Hoje também é dia de O Assunto É com Kleber Torres, em mais um episódio especial para você. Vale ressaltar aqui, perdendo qualquer link aqui desse programa, qualquer palavra, qualquer momento, dá para você voltar, pausar, adiantar tudo isso através do nosso portal, o tviplay.com.br, tá? Então, fica ligadinho porque vem aí mais um episódio especial de O Assunto É com Kleber Torres. Pode rodar a vinheta, produção? Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com a professora doutora Graziela Ninck Dias Menezes, coordenadora da comissão que vai implantar o campus do IFBA em Itabuna, e que foi aluna de filosofia na UESC e é mestre e doutora em educação de contemporaneidade e realiza pesquisa sobre diversidade na educação profissional e tecnológica. Professora, o que vai ser o IFBA para Itabuna? Como foi a ideia de se trazer essa instituição? Bom dia Kleber, bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes desse canal. O Instituto Federal da Bahia é uma instituição centenária, né? Ela data desde 1909 e ela é conhecida muito na nossa geração, antigamente como Cefetes, antigos Cefetes e as EMARCs. Então, desde 2005, ainda no primeiro mandato do governo Lula, houve uma iniciativa de ampliar esta rede. E ao longo dessas duas últimas décadas, a rede saiu de 140 escolas para mais de 700, né? Então, neste terceiro mandato, por uma decisão política, né, do governo federal, estão sendo criados mais 100 novos campi para todo o Brasil. A Bahia está recebendo 8 novos campos, sendo que deles um em Itabuna. Então, foi uma decisão política e estratégica do governo federal de definir as cidades que estariam recebendo. É bom lembrar que Itabuna
era a única cidade de médio porte da Bahia que ainda não tinha um campus. Então, isso também é importante mencionar, porque isso coloca a necessidade que a nossa cidade já devia, né? Já tinha. E então foi entregue essa missão ao Instituto Federal da Bahia. Ela está implantando em Macaúbas, é importante lembrar, em Poções, Itabuna e em Cajazeiras, em Salvador, que vai ter a partir de agora 2 novos campi. Então, o projeto de implantação está sendo coordenado, né, em linhas gerais, nesses 4 campos, pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFBA, e localmente foi constituída uma comissão, que ela é uma comissão muito ampla, além de profissionais do Instituto Federal. Nós temos também a participação do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria de Educação do município, da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Então, é uma comissão muito ampla, com assessoria das pró-reitorias do Instituto Federal. Agora, o local desse campo, qual a área? 5 hectares, parece, né? Isso. E a área construída, como é que vai ser o projeto até agora? Então, vamos lá. Foi escolhida a área do oeste da nossa cidade. Se a gente observar bem do viaduto, né, em direção ao oeste, na Ferradas, seguindo ali, a gente não tem nenhum equipamento público de escola de ensino médio, nem superior. Tínhamos antigamente a UFSB, mas que se deslocou para o lado leste. Eu sei. Então, a escolha foi estratégica, porque o projeto dos institutos federais, nessa ampliação da rede, prevê a interiorização, o que é muito importante, porque o instituto ele é um indutor de desenvolvimento regional. Então, ele naquela localidade, ele vai estar atendendo uma comunidade que antes, até então, não tínhamos, né? Não estava coberta pela escola média. E também ela é um polo, ela está numa região por onde passa o cruzamento das BRs, portanto, as cidades circunvizinhas do nosso território também conseguem acessar de forma mais fácil esse local. O terreno, né, está sendo doado pela Prefeitura Municipal, porque foi um pactuado com o governo federal, que as cidades que estavam recebendo, elas precisariam da doação do terreno, a contrapartida. Então, a Prefeitura Municipal está entregando terreno de 5 hectares. E o projeto arquitetônico que foi apresentado no seminário que nós desenvolvemos na terça-feira, ele foi elaborado por uma equipe interna do IFBA, com a participação de pedagogos, profissionais da educação física, da arquitetura, pensando justamente na mobilidade e nas demandas que o cotidiano do Instituto desenvolve, né, com pesquisa, extensão e ensino. Então, como é que esse equipamento iria ser organizado do ponto de vista da sua arquitetura? As aulas são o dia inteiro, em tempo integral, com alimentação para o aluno? Existem várias modalidades de ensino, né? A educação profissional técnica, ela oferta a educação do ensino médio até o ensino superior, além da qualificação profissional, que são cursos de 160 horas, 120 horas, que qualifica pessoas que já estão no mercado, mas que precisam de uma atualização. Ensino técnico, no caso? Ensino técnico, né? Então, a gente, por exemplo, agente de cooperativismo, a gente pode ofertar um curso de 160 horas. Mas, por lei, por exigência legal, a demanda de oferta das aulas regulares, ela precisa atender 50% para o ensino médio integrado. Significa que a gente trabalha diretamente a nosso público central, né, ou de maior demanda. É a juventude que vai acessar o ensino médio e que ela faz junto, integradamente, a formação propedêutica e a formação profissional. Esses alunos, eles têm que formação, quando eles chegam no mercado de trabalho, empregabilidade, você leva a demanda também de emprego para a comunidade que está ali se instalando? Então, é muito importante você colocar essa questão. Só para completar um pouquinho a resposta anterior, já chegando nessa, a oferta ela pode ser em tempo integral, como ela pode também ser em tempo parcial. Então, essa é uma das questões que nós estamos em processo de estudo para definição. Agora, esse estudo que nós estamos realizando, então essa comissão local, ela tem um papel de realizar o estudo
para identificar quais são os melhores eixos tecnológicos a serem implementados. E isso perpassa pelo diálogo com os arranjos produtivos, justamente porque é preciso pensar esse jovem que sai formado ou o adulto que vai fazer até uma pós-graduação dentro do IFBA, como que ele dialoga profissionalmente com a região, com as ofertas, ou como ele também pode empreender novos arranjos produtivos que gere outros empreendimentos, outras ofertas de trabalho e renda. Por exemplo, o seminário teve uma parte de técnica, discutir, apresentar o projeto arquitetônico, e teve uma parte também de sugestões da comunidade. Que sugestões foram interessantes nesse processo? Foi muito bom. Nós ficamos muito felizes com o resultado do seminário. Tivemos a participação de diversas instituições, a Universidade Federal Sul da Bahia, a UESC, a nossa antiga UESC, os nossos parceiros dos próprios IFES, o Instituto Federal da Bahia, o Campus Ilhéus, do Campus Ubaitaba, o IFE Baiano de Uruçuca. Então, tivemos uma comunidade representativa, além dos movimentos sociais. Tivemos presente também a entidade de classes. Então, foi muito interessante o seminário. De um modo geral, a gente percebeu que a cidade acolheu muito bem a ideia, né? Tem sido percebida como um grande presente que chegou para a nossa cidade, e foi pautado algumas reflexões. Uma delas é atender justamente a população que mais precisa, que eu acho que esse anseio da comunidade comunga muito com os objetivos do Instituto Federal, que é de buscar aquele jovem que muitas vezes pode ser o primeiro na família a acessar uma educação pública de qualidade, né? Que não delimite esse futuro apenas na formação técnica, mas que possa dar ele ferramentas, instrumentos para que ele alce campos maiores. Então, acho que essa foi uma das questões principais. Além de uma educação, eu acho que outro fator que foi importante, uma educação que conecte nossos estudantes com o futuro. Então, é importante pensar o que é que os arranjos produtivos atuais demandam. Entretanto, a gente precisa olhar como é que está se caminhando a economia para o futuro. E hoje a nossa economia caminha para determinados campos que eles chamam de intangíveis, né? Que é a produção intelectual, marcas, patente, tecnologia 5.0. Então, inteligência artificial. Então, é preciso conectar uma formação que a partir dessa nova realidade que está se impondo, a gente possa contribuir com a economia atual, né, e não ficar estagnada nela. E você falou do aspecto social, e Itabuna tem uns dados interessantes em termos sociais. É a 161ª cidade do Brasil em população. Até aí tudo bem. Quando a gente vai na renda per capita, é R$20 mil por mês. Isso, na Bahia, que é uma renda per capita PEBA, é 23 mil. Nós temos uma defasagem. Nós somos o 63º município da Bahia em renda per capita. Quando a gente vai para o Brasil, que é 5.500, 740 municípios, por aí assim, nós somos 3.178, 98 por aí em colocação no ranking brasileiro. E 39% da população vive de Bolsa Família. A cidade tem cerca de 20 anos que não tem um investimento estruturante, inclusive. O último que eu acho que foi mais ou menos estruturante foi o shopping, que gerou emprego, mas ao mesmo tempo esvaziou o comércio. E os dois hoje enfrentam a tecnologia que vende digitalmente na coisa, e o cara não precisa sair de casa para comprar. E aí, o que fazer para mudar esse cenário de Itabuna, que vai continuar sendo polo da região, polo de educação, polo de serviços e um polo de comércio? Olha, Kleber, esse é um desafio, acho que é importante colocar, esse é um desafio enorme, né? O Instituto ele pode contribuir, eu acho que ele tem toda a potência para contribuir, mas obviamente que isso é preciso convocar todos os agentes, né? O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Então, dentro desse sentido, eu acredito que o Instituto ele pode contribuir justamente nessa perspectiva da indução, do desenvolvimento com novos arranjos produtivos, com novas profissões que dialoguem e que potencializem, por exemplo, né? Você formar estudantes que sejam capazes de contribuir para um comércio digital, para levar essa ferramenta até os comerciantes. É um caminho simples que eu estou notando, mas que, de alguma forma, dialoga com isso. Agora, sobre os dados, inclusive, a gente apresentou, né, que são extremamente preocupantes.
da situação da nossa renda. E mais que isso, se a gente olhar hoje, Itabuna tem em torno de 40 e poucos mil empregos formais. E nós levantamos e apresentamos no seminário que 10 mil, ou seja, um quarto desses empregos, onde a população está mais concentrada em termos de mão de obra, ainda não chega a 2 salários. Então, 2,1 na média. Exatamente. Então, é muito preocupante, você coloca. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, e a gente olha quais são os cursos que estão sendo mais ofertados em termos de educação profissional na nossa cidade. São cursos que não geram novas especialidades e que colocam nossa juventude dentro apenas dessas mesmas profissões que estão sendo ofertadas com essa mesma renda. Então, o nosso caminho, o que a gente está pensando para o IFBA, é levar nossos alunos para criar novos arranjos e gerar outras profissões, até porque hoje você pode estar conectado com diversos setores, diversos polos de produção e que necessariamente você não precisa sair do local. Então a gente entende que é preciso gerar outras possibilidades de empregabilidade e de empreendimento. Como eu já falei, a gente está ainda em processo de estudo, a gente não tem ainda como definir quais cursos, mas, por exemplo, nós apontamos que o eixo de informação e comunicação ele é imprescindível, porque você precisa hoje toda a nossa rede de dados, né, passa por compreender os sistemas de informação, os sistemas de telecomunicação, e isso certamente vai compor esse eixo vai estar presente, está no nosso horizonte. A discussão de controles e processos industriais, automação industrial, porque hoje, por exemplo, a gente tem não só Itabuna, mas nosso território, a gente sabe que a gente tem uma potência na lavoura, né? Não só a cacaueira, mas da própria agricultura familiar. Entretanto, é preciso você ter hoje, levar tecnologia para essas atividades. A agricultura hoje em Itabuna representa 1% do PIB. Itabuna, sim. No território ele chega a 9%. Né? Porque é muito pouco também, né? É pouco, assim como a indústria Itabuna é 14% e no território é 18%. Mas é justamente isso, a gente precisa gerar implementar novas possibilidades de tecnologia para essas atividades, para inclusive atrair. Se você tem a formação de jovens com conhecimento e com capacidade de gerar novos produtos, novos elementos, novas máquinas, né, que dialoguem e que sejam efetivas para a nossa realidade local, a gente entende que isso pode potencializar Agora a economia. É uma grande ameaça, um grande número de profissões que podem estar desaparecendo, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala de gerar novas habilidades ou novos campos profissionais, é justamente conectando com isso. Porque se, por um lado, existem profissões que estão sendo colocadas como possivelmente extintas, há outras tantas que estão sendo criadas. Então, o diálogo com as novas tecnologias é fundamental. Esse diálogo é imprescindível, porque se você não pensa, quer dizer, como é que está sendo gerada a nova economia que está aí, já está aí, você está formando profissionais para algo que já está se extinguindo. Então, como você bem disse, né, hoje em dia o comércio é esvaziado porque as pessoas compram online. Então, como é que a gente pode fazer com que nosso jovem seja esse sujeito que vai estar gerando plataformas, por exemplo, para potencializar um comércio que está aí presente na nossa realidade. Então, a perspectiva que a gente tem caminhado nessa comissão é colocar alguns princípios fundamentais, né? Eu acho que tem a questão da inclusão, que a gente não pode abrir mão, da sustentabilidade, né? Da tecnologia e da criatividade. Então, acho que a partir desses 4 princípios basilares, além, obviamente, de pensar em educação crítica, reflexiva, né? A gente precisa pensar em cursos que os seus projetos políticos caminhem olhando para esses 4 elementos. Pelo que está programado até agora no projeto, quando o IFBA vai estar implantado em Itabuna? Olha, o IFBA, nós temos já o terreno, né? Estamos aguardando a finalidade da dominialidade do terreno, que é o momento em que, de fato, o terreno passa a ter posse pelo Instituto, mas a gente aguarda que nos próximos
dias isso já se realize e a gente imediatamente vai lançar a licitação. Esse processo é coordenado pela reitoria do Instituto Federal e após a licitação a gente entende, espera-se que em 18 meses a sede própria do Instituto esteja já pronta. Provisoriamente está em negociação um outro espaço para que a gente possa ter uma sede provisória e já iniciar nossas atividades nessa sede, com curso de qualificação profissional. Esse ano ainda ou no próximo ano? A expectativa é para esse ano ainda. A gente está aguardando a tratativa da prefeitura, porque o município ele é um grande parceiro, né? Ele também tem sido capitaneou também essa vinda do Instituto para Itabuna, e uma das possibilidades é a organização desse espaço provisório para que a gente possa funcionar com os cursos de qualificação. Os cursos regulares de matrícula efetiva com o ensino médio dependem também de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que não vai atender o campus Itabuna, vai atender os 100 novos campi no Brasil. Então, só a partir da aprovação desse PL que a gente vai poder efetivamente contratar os professores, fazer o concurso para que esses professores possam se incorporar ao quadro do Instituto Federal. Agora, quantos alunos vai ter Itabuna? 1.200? 1.200. Esse Instituto para Itabuna, ele deve iniciar, a gente tem uma tipologia, chama 60-40, mas já com a perspectiva de chegar a 70-45. E com essa tipologia de 70 professores e 45 técnicos, a gente atinge 1.200 estudantes do ensino médio após graduação. Agora vocês também vão precisar de toda uma infraestrutura operacional. Restaurante vai ter, refeitório, Sim. área de lazer, de esporte. Exatamente. O equipamento, acho que é uma coisa importante, né? Dizer, o equipamento do Instituto Federal, ele foi pensado como uma escola de ponto de referência. E para isso é preciso que a estrutura física seja adequada. Então, além de salas amplas, climatizadas, tem auditório próprio, refeitório, quadra poliesportiva, laboratórios, né? Então, no primeiro, a gente tem a ideia de que são 5 hectares, é uma área extensa, mas nessa primeira etapa vai sair o pavilhão administrativo, o pavilhão pedagógico, o auditório, o refeitório e a quadra poliesportiva, porém ela não vai estar coberta no primeiro momento. Aí vamos buscar investimentos, né? Emendas parlamentares, investimento do próprio orçamento público, além também de parcerias para poder a gente continuar ampliando essa estrutura da gente. Você não tem inicialmente uma área de 6.000 e poucos metros quadrados? Inicialmente ia ser construída 6.000 metros, 6.000 e uma fração, né, de metros quadrados, mas o projeto arquitetônico já vem contemplando aonde estaríamos ampliando as outras etapas. Ele é modular, no caso. Ele é modular, né? Ele é modular. É um pouco diferente do campo atual, por exemplo, o campus mais próximo de nós é o campus Ilhéus, que é um campus em que você tem todas essas infraestruturas praticamente dentro de um grande espaço, né? Esse campus, ele é horizontal, já pensando também na questão da acessibilidade, né, da possibilidade de locomoção. Não tem escada, ele é todo plano, todo horizontal, o que vai possibilitar melhor acessibilidade, e ele é também feito modular, portanto a gente consegue atuar nele enquanto você vai também fazendo o projeto de ampliação. Agora, quais são os desafios assim da interiorização da educação pelo IFBA? Olha, são muitos, né? Uma das questões, por exemplo, Itabuna talvez não seja tão difícil com isso, mas a gente tem a fidelização dos professores, porque você precisa trazer profissionais de ponta que vão passar a atuar, que é uma contribuição muito importante, mas isso também é um desafio. O outro é justamente sendo todos esses processos novos, porque, como eu falei inicialmente, não é o Instituto sozinho que vai fazer isso, mas ele precisa dialogar e precisa estar olhando para ter um passo mais à frente. E isso é um desafio porque você precisa, na verdade, mobilizar outros agentes, né, na sociedade local para que isso aconteça. Além disso, acho que um desafio importante que a gente enfrenta, e no caso de Itabuna, é um outro dado, é a qualidade de educação básica. Eu acho que o Instituto, ele também
pode provocar e ele precisa ter como desafio, né, qualificar a educação básica. 4,7 a média. 4,3, Itabuna está na educação ensino fundamental 1, fundamental acho que é 3,9, fundamental 2, 4,3. E a gente vai precisar, por exemplo, fazer uma grande parceria com o município para que se a gente quer que esse estudante, né, que está lá na periferia, que mais precisa dessa escola, acesse essa escola, a gente precisa qualificar essa aprendizagem. Agora, por que tanto professor com doutorado, mestrado e tudo, e a qualidade da educação ruim ainda? Por que sim? Olha, essa pergunta é de milhões, né? Porque são variáveis, muitas. Acho que a formação docente, ela é certamente um dos pilares fundantes, mas acho que também nós temos questões como a própria condição de trabalho, né? Os equipamentos da educação são fundamentais, porque a valorização do professor não passa só pelo seu salário, né? Passa pela formação, passa pelo salário, passa pelas condições efetivas de trabalho, né? Além disso, a gente precisa entender que a escola, em muitos bairros da cidade, isso já não é uma coisa da agora, a gente tem bairros que a gente procura quais são os equipamentos públicos, a gente só encontra uma escola. E às vezes nessa escola ela recebe uma demanda que passa desde o aluno que sofre múltiplas formas de violência, entre elas a fome, né? Até questões mesmo de acesso, né? De deslocamento, de possibilidade de acessar essa Alunos escola. com deficiência que precisam de um professor específico para atender a demanda dele. Exatamente. Nós temos hoje... Encarece o custo da educação. Exatamente. Eu não diria que encarece, mas que exige maior investimento, né? Porque a educação, eu vejo que ela nunca pode ser cara. Ela sempre será um investimento importante, mas, de fato, a gente precisa pensar o financiamento da educação, né? E no atual contexto, a gente sente que isso é preciso que a sociedade cada vez esteja mais atenta a olhar que a política de corte de gás, corte de cimento, atinge diversos setores, mas quando atinge a educação, a gente está atingindo perspectiva de futuro. Agora tem também notícias nas televisões de alunos agredindo professores e tudo. Ontem mesmo, numa televisão aí, passou um caso desse. Isso implica numa crise para o educador também? Eu acredito que sim, né? Na verdade, existem alguns aspectos que... E aí eu falo não apenas como instituto, mas aí estou falando como alguém que estuda educação. E, por exemplo, até então, a gente não tem vivido... Eu sou professora do Instituto há mais de 15 anos, né? Dentro da minha experiência profissional no Instituto, a gente nunca viveu isso. Mas já fui professora da rede municipal aqui durante muitos anos e a gente ouve notícias, né, não só local, mas no Brasil como todo, desse cenário. Eu acredito que existe uma crise na educação, no valor da educação, e isso é uma coisa que a gente precisa resgatar. O prazer e o valor, por que a gente precisa conhecer, fazer da escola um espaço de produção de conhecimento, produção de ciência. Eu acredito que isso é algo que a gente precisa refletir junto com a comunidade, junto com os pais. Por um período, eu vejo que há um depósito na escola de que a escola garantiria um futuro melhor, inclusive economicamente. E hoje, necessariamente, a pessoa que conclui uma graduação, ela não significa que ela já está empregada. A gente sabe o desafio. No mundo cada vez mais... em que a tecnologia adentra o campo da produção, a gente percebe a redução de postos de trabalho. Então, por isso que é importante a gente pensar essa escola para a promoção e formação de um sujeito crítico, né, reflexivo, com conhecimento de fundamento científico e tecnológico, capaz de pensar a sua realidade e intervir sobre ela. Porque se você pensar que a formação é apenas para que ele saia, um profissional para atuar no campo A ou no campo B, de forma muito restrita, a gente está afadado a colocar um estudante no mercado, no mundo do trabalho, posteriormente, que não vai encontrar esse posto. Qual a relação inteligência artificial e educação? A inteligência artificial, para mim, ela precisa ser encarada como uma ferramenta de potência do processo educativo. E ela já está na nossa realidade. Eu sou professora, eu atuo na docência da educação, ensino médio, educação básica,
E como acho que muitos professores hoje já recebem, às vezes o estudante quer trazer um texto que não foi ele que fez. Então, acho que a gente precisa desmistificar, colocar isso como um problema e trazer isso como uma possibilidade, né, para a sala de aula. Usar a inteligência, a IA, como uma ferramenta para pesquisa, para a produção da criatividade, porque, inclusive, hoje existem programas de mestrado, doutorado, em que o estudante ele pode colocar o que é que ele produziu por meio da IA, qual foi o tipo de pesquisa que ele realizou para solicitar que a inteligência artificial gerasse aquele produto. Porque é preciso pensar que a inteligência artificial ela não é uma inteligência autônoma. Ela depende dos comandos de quem vai operá-la. Ela precisa de ser alimentada por informações que são produzidas por nós, humanos. Então, eu acredito que a gente precisa entender que a IA está a nosso serviço e não nós a serviço dela. Sim, mas como o nosso tempo é limitado, nós temos 30 minutos para conversar, que mensagem você deixa para os ouvintes e para o futuro do Instituto? Dizer que o Instituto Federal ele é um equipamento público, gratuito, de qualidade, e que ele precisa ser ocupado, precisa ser acolhido e incorporado pela população de Itabuna, por todas as cidadãs, cidadãos, né, da nossa cidade, mas em especial pela comunidade popular de Itabuna, que precisa ver nesse equipamento um horizonte, um futuro para a sua juventude. Eu acredito que o Instituto ele gerará novos horizontes e dizer que a construção dessa política na nossa cidade, ela tem sido orientada por um diálogo aberto, efetivo, democrático e que nós estamos dispostos, né, a manter esse diálogo e gerar com isso uma instituição realmente que faça sentido para a nossa sociedade. Tá, muito obrigado. Agora, como estamos no fim de semana, vou dar 2 sugestões. Um filme, Life of Crime, A Vida de Crime, 1984-2020, de John Alpert, que narra um documentário sobre a vida de 3 jovens envolvidos com crime. E um deles até não queria que os filhos dele entrassem nessa senda. E o filme envolve tráfico de droga, homicídios e tudo que acaba numa prisão. Também é um livro, É Possível Salvar a Europa, de Thomas Piketty. Ele tem um livro sobre o capital nos anos do século XXI e o livro é resultado de mais de 80 artigos publicados na revista Libération sobre economia. Ele fala de tarifaço, do imposto, o imposto imbecil que é cobrado do cidadão também e do imposto sobre o carbono. Ele também fala dessas complicações que a gente está assistindo hoje, mas o livro dele tem um horizonte entre 2007 e a crise de 2007 e 2008 e vai de 2001 a 2011. Bom final de semana para todos e muito obrigado. Olha, estamos de volta depois aí desse bate-papo aqui incrível. Mais uma vez, Kleber Torres em mais um episódio aqui do Assunto É. E olha, esse episódio foi mais do que especial, com uma entrevista muito bacana. Hoje é 1º de agosto e é um mês de conscientizar, dia de combater. E claro, a gente fala então sobre o Agosto Lilás. Quando a gente fala dessa campanha, a gente fala em mulheres que são vítimas de feminicídio, violência doméstica, mulheres que passam por muitos problemas no seu dia a dia, veem a sua vida ali, olha, por vezes destruída por relacionamentos em que seria a pessoa perfeita, a pessoa amada, a pessoa que cuida, a pessoa que está lado a lado. Então, nesse mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, o Agosto Lilás, a gente deve e que a gente possa contribuir
nessa luta contra a violência doméstica, que é um dever de todos nós, não se calar e denunciar. Existe um ditado que é: quem entra em briga de marido e mulher, que vai ali no final ver os dois juntinhos, porque a mulher vai voltar pro cara, o agressor, o homem que é violento. Existe uma palavra que é dependência. E além dessa dependência, que por vezes pode ser emocional, financeira, ou seja ela qual for, a mulher ela se vê em uma situação de vulnerabilidade. Quantas mulheres vivem numa situação dessas, são vítimas da violência, por vezes se cala, porque muitas das vezes elas morrem com o boletim de ocorrência em suas mãos. Agora há pouco tivemos um episódio que é nojento de lembrar, eu nem queria falar, mas não tem como. Tem menos de 7 dias que uma mulher foi violentamente espancada dentro de um elevador pelo seu companheiro que treinava artes marciais, um rapaz alto, forte, não que ele sendo baixinho, magrinho, diminuiria, mas é para você entender o grau que esse rapaz, né, a gente não pode nem nomear com outras coisas, porque existe a sociedade que é tão suja que acha que não é normal, não é normal, ele foi sujo. Foi um ato grotesco, bárbaro e covarde. Um homem agrediu violentamente a esposa com 60 murros, 60 socos no rosto dentro de um elevador. E a sua causa, a justificativa, a desculpinha, foi claustrofobia. Ele tinha um problema lá, ele tinha... Mentira, isso não existe. Não existe, é uma desculpinha. E a gente via os vídeos repercutindo mulheres, às vezes, que ficavam contra a própria mulher. Eu acho que enquanto a dor do outro não doer em mim, não doer em você, a gente não pode nem ser chamado de ser humano. Quando a dor no calo do outro tá apertando, tá machucando, eu olho, eu tento medir essa dor não pertence a mim. Se ela disse que ela foi vítima de violência doméstica, ela foi vítima de violência patrimonial, física, psicológica, seja a violência que for, ela tem o direito dela de ser respeitada, resguardada pela lei, pelos direitos dela como cidadã. E não cabe a mim, não cabe a você fazer julgamento. Então, que nesse mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o estupro, assédio, violência patrimonial, emocional, agressão física, psicológica, virtual, porque ainda assim existe também esse crime virtual, perseguição, seja qual for o tipo de violência que a mulher sofre, que ela passe, que esse seja um mês que a gente consiga falar, cobrar das autoridades maiores respostas, porque a gente precisa dar um fim, dar um basta nisso tudo. Eu acredito que enquanto a gente não se posicionar, as coisas não irão mudar. Então depende de mim, depende de você. Em briga de marido e mulher, mete a colher sim. Na rua, na casa, no trabalho, na festa, aonde você estiver, tem mulher sofrendo. Como ser humano, é uma obrigação sua. Você não precisa lá bater no cara, no machão, né? No homem, no bonitão. Você vai ligar para a polícia resolve. 180, esse daí é o canal de atendimento para toda e qualquer tipo de violência contra a mulher. Ligar 180, tá? Agosto Lilás, esse é um mês importante para que a gente possa falar, conscientizar e, claro, abordar temas que as autoridades precisam impor no nosso dia a dia. Não é aceitável mais que mulheres morram. São mais de 2 milhões de mulheres morrendo por ano. 2 milhões. Quem são essas pessoas que matam? Por vezes conhecidos, pessoas íntimas como esposo, namorado, noivo, até mesmo familiares, pais, tios, avós, é abuso sexual, criança sendo estuprada,
violentada, mulheres mantidas em cárcere privados, mulheres que vão para a delegacia prestar ocorrência, que por vezes morrem com esse boletim de ocorrência na mão, com a medida protetiva. Até quando a gente vai aceitar? Até quando? Esse não é um mês apenas que se deve falar e no próximo esquecer. Esse é um mês para falar, para ver se a sociedade entender o grau, o nível que tudo isso está chegando, que hoje você vê na TV, mas amanhã pode ser sua mãe, sua filha, sua irmã, sua amiga, alguém que você ama, alguém que você admira. Então, que hoje a dor do outro, ela possa passar a doer para mim, para você, e que a gente faça a diferença. A gente tem alguns videozinhos aí, eu queria que a produção colocasse na tela. Agosto Lilás, o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Não se cale, você não está só. Juntas, somos mais fortes. Ligue 180 e denuncie. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Olha, de fato é muito triste quando a gente fala de um mês em conscientizar, um mês que é tão importante para nós mulheres. Quando chega o mês de maio, Dia das Mulheres, março, ou fevereiro, janeiro, os primeiros meses do ano, a gente gosta de falar que o ano vai ser tudo novo, tudo diferente, que algumas mudanças acontecerão dentro e externamente. A gente gosta de fazer planos, sonhar e, quem sabe, realizar, né? Quando a gente fala em virada de ano, a gente fala em novas chances, novas oportunidades. Por que eu estou contextualizando para vocês? Porque não mudou de 2024 para 2025. Pelo contrário, só aumentou a quantidade de mulheres agredidas e mortas brutalmente. Quando a gente fala em mudança, a pessoa muda quando ela quer mudar, quando ela sente a necessidade de mudar. Seja por ela, eu decidi mudar, ser alguém melhor, ou pelas punições que ela recebe e não tem outra escolha, não tem outro caminho. Existe a Lei Maria da Penha. Existe a Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha, ela passa em todas as cidades. Além de tudo, as mulheres que são vítimas de violência física, patrimonial, agressão verbal, psicológica, elas têm uma medida protetiva quando é denunciado o ato de violência. E a polícia passa na rua dela à noite, de manhã, à tarde, faz rondas para verificar se esse autor do crime não está rondando, perseguindo. Quando a gente fala em contexto Brasil, que é um dos países que mais mata mulheres todos os dias, milhões de mulheres todos os anos, a gente tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela está na legislação brasileira e o intuito dela é coibir e prevenir a violência. É tanto que quando você é vítima, você tem ali o respaldo da delegacia especializada para mulheres. Violência doméstica não é só o tapa, o puxão de cabelo, o roxo na pele. Violência contra a mulher não é só o corpo sangrando, machucado. Violência com a mulher é qualquer ato que você tenta proibir aquela mulher de ser, estar, se vestir ou fazer qualquer que seja o que ela tem que fazer ou o que ela queria fazer. Quantos relacionamentos a gente vê assim?
A gente, inclusive, tem um programa aqui que é o Ela por Elas, com a doutora Úrsula Matos, que fala para mulheres, que fala para homens que protegem, amam e respeitam suas esposas, suas filhas, suas colegas de trabalho, suas pessoas que estão ao lado e são do sexo feminino. Mulher não é sexo frágil. A mulher, ela dá vida, ela gera uma criança por 9 meses, nutre com amor e alimento, com o seu próprio sangue, através do seu próprio corpo. Ser mulher é ser forte, corajosa. Ser mulher é bater no peito e saber a importância que tem para esse mundo, para essa vida. Sem a mulher não haveria vida. A mulher é quem faz com que tudo fique mais colorido, mais brilhante. A mulher chega, ela encanta com o seu jeito carinhoso, detalhista, cuidadoso. Eu acredito que tudo que a gente vive, tudo que a gente acredita, a mulher, ela faz com que as coisas fiquem mais fáceis. E a mulher, quem ama, educa, ensina, tendo um esposo, um pai presente ou não. É a mulher quem vai à luta pelos filhos e que não desiste da maternidade. E que mesmo a maternidade sendo dolorosa, triste, um momento tenso, hormônios à flor da pele, a gravidez, aquele cansaço, enjoos, mudanças no corpo, a barriga maior, aquele peso, né? Tem crianças que nascem com 3, 4, 5 quilos. A mulher sente dor nas costas. Eu estou enfatizando tudo isso porque é importante para que a gente entenda o papel da mulher na sociedade. Ser mãe é um dom divino e só a mulher tem esse dom. Todo homem precisa de uma mãe. Essa é a canção de Caetano Veloso. É uma canção muito linda, é uma canção que todo mundo deveria escutar. Ela mexe com todo o emocional. A mãe é quem dá o acalento. Todo mundo precisa de um colo, de um abrigo. Eu acredito que essa é a coisa mais linda, né? Quando você está triste, tenso, passando por problemas e você lembra que tem uma mãe. É dali que você saiu. Não existe uma conexão maior. Como pode um homem bater em uma figura tão maternal? Destruir algo tão belo, tão importante? Como alguém consegue esfaquear uma mulher? Como um homem que se intitula homem consegue bater em uma mulher violentamente? Ou dar um tapa, um puxão de cabelo, xingar, falar coisas horríveis, porque a violência física existe. Ela deixa marcas no corpo visíveis, roxo, sangue, ferimentos, fraturas. Violência psicológica, ela também existe. Porque as palavras, elas marcam e marcam para sempre. O tapa que você deu, ele dói igualmente a palavra, a ameaça, a ofensa que você também fez. Então, que você é vítima de violência doméstica, você é vítima de agressão física, verbal, emocional, patrimonial, você consiga entender que você ainda é a protagonista da sua história. Que o homem que fez isso, que faz isso, ele não pertence a você e não merece o seu amor. As pessoas, elas esquecem que a mulher é algo divino. A mulher é mãe, a mulher cuida do lar, faz o almoço tão gostoso para o marido, recebe os filhos com tanto amor, prepara a lancheira, dá banho. A mulher colore o mundo. A mulher é quem faz com que um sorriso desmanche todos os problemas da vida do esposo, do namorado, do filho. É o abraço que dá aquele aconchego, aquele acalento. Então, que nesse mês de conscientização a gente lembre que a agressão psicológica, verbal, física estão no mesmo nível. Eu nunca levantei a mão para minha esposa, nunca agredi minha esposa, nunca fui vítima de violência doméstica. Foi sim. Se você grita,
Se você bate ou se você, olha, esse dinheiro aqui é meu, mas nem é seu. A mulher tá lá, ó, trabalhando, lutando para ter as coisas dela. Aí chega o bonitão e fala, não, você não vai comprar isso, não, você não vai comprar aquilo, não. Hoje você não sai de casa, não, você não vai para tal lugar. Ah, eu vou sair com minhas amigas, hoje tem um aniversário. Não, hoje você não vai não para tal aniversário. Não, vai não. Proíbe, mantém cárcere privado. Quantas histórias a gente vê? Porque a mulher, ela pensa o seguinte, é o meu amor. Ai, hoje ele tá nervoso. Ai, ele tá estressado. E quais são as respostas? A gente teve o vídeo aí agora. Quero que Cássio até reprise de novo o vídeo, tá, Cássio? Aí o homem fala, não, a culpa é sua. Foi você que me deixou estressado. É você quem causou isso em mim. Não foi você quem causou isso nele. Ele é desequilibrado, descontrolado. Ele é um criminoso. Não foi você a culpada, você é a vítima. Ele é um desequilibrado, descontrolado, criminoso. Vou repetir pela terceira vez para você que está em casa entender. A mulher que sofre violência doméstica não é culpada por nada. Nada justifica a violência doméstica. Tapa, grito, ofensa, violência psicológica é crime. Tá? Ele é um desequilibrado, agressor, criminoso e descontrolado. E com isso, quem deve lidar é a justiça, não você. Mulher não é clínica, não é centro de reabilitação. Você pode até ser psiquiatra, psicóloga, pode ser o que você for. Você não é centro de reabilitação para marmanjo. Homem, a gente intitula como homem. Agressor, criminoso, a gente intitula como marmanjo, agressor, criminoso. Então, vamos dar nome ao nome certo. Esse é um mês de conscientizar, um mês de falar, e um mês que eu e você deve estar engajado nessa luta. Agosto vai além do crime, do feminicídio, da mulher que teve a vida interrompida, da mulher que sonhava em ser mãe ou que tinha filhos, que é filha, da mulher que dava tudo de si, que por vezes a gente tem que se proteger quando sai na rua. Você nem sabe quem vai estar ali do outro lado. Você não sabe quais são as consequências. Outra coisa, agosto é um mês de falar também sobre as vítimas de abuso sexual, assédio físico e moral. Assédio não é só o gatinha, gostosa. Às vezes a gente até brinca, né? Olhar não tira pedaço, não tira pedaço enquanto o seu olhar não confrontar o limite do outro. A sua risadinha, o seu elogio, a sua frase, ela não é errada enquanto ela não confrontar o limite do outro. Você pode chamar de bonita, de gostosa, se ela permitir. A mulher tá passando na rua, você nunca nem viu. Você não sabe nem quem é. Ela te perguntou, ela te pediu elogio, ela te pediu alguma coisa. Ah, mas ela olhou pra mim. Não, ela tá com a sainha curtinha, não tá com decote. Não, ela é mulher, o corpo é dela, a roupa é dela. Enquanto você não comprar a roupa dela, enquanto você não for o pai dela ou a mãe dela, esqueça, não é você quem deve proibir, falar, reclamar ou assediar. Então esse é um mês de falar sobre mulher ser respeitada. Não é só um mês de combate à violência física, verbal. Não, é um mês de falar sobre proteção à mulher. Então fica aqui esse alerta, essa dica para você de casa. Mulher deve ser respeitada. E você, mulher que me ouve, queira ser respeitada, imponha os seus limites, os seus direitos. Eu sou mulher, eu sou forte, determinada, sou dona e protagonista da minha própria história. Então não é você quem vai escrever, apagar, colocar um ponto, uma vírgula, um parêntese, uma interrogação aonde não lhe cabe. Não cabe a mim e não cabe a você julgar quem é vítima de uma violência física, continua, ou voltou, ou fez uma denúncia. Cabe a mim
e a você ajudar da forma como deve ser. Tem uma vizinha no andar de cima, no andar de baixo, na casa ao lado, na casa de frente, no fundo, passando por violência física. Você está ouvindo grito, briga, tapa, soco, choro, liga para a polícia. Faz a denúncia anônima, você não precisa dar nome, nada seu. A sua identidade vai ser extremamente preservada. Primeiro porque você nem precisa falar sua casa, nem quem você é. Liga e denuncia. Depois, quando você vê um caixão saindo na rua, a culpa é sua. Quem vê uma mulher sendo vítima de espancamento, de gritos, da violência que for, se cala e não denuncia, é tão culpado e tão criminoso quanto quem praticou o ato. Quem consuma o ato é criminoso tanto quanto quem vê e omite, quem ouve e omite, quem sabe e omite. Então, que agosto seja um mês de conscientizar dentro de nós quem somos nós. Ah, eu sou um cidadão de bem, eu sou uma cidadã de bem. Eu trabalho, eu tenho minha casa, faço de tudo para minha família viver bem. Tá. Ser cidadão de bem é entender os seus direitos e respeitar os direitos dos outros. É entender que quando a sua dor dói, a do outro também está doendo. Por quê? Porque enquanto não doer em mim a violência da minha vizinha, a violência de uma conhecida, de um filho, de um sobrinho, uma sobrinha, uma prima, uma amiga, eu sou cúmplice desse crime. O feminicídio é o ato consumado, mas muito antes do feminicídio vem cenas. E além das cenas vem sinais. Mulheres sendo mortas, espancadas, esquartejadas. Olha o caso da Elisa Samúdio. Elisa Samúdio, ela foi vítima de um crime bárbaro que chega a ser diabólico. Essa é a palavra correta. Ela teve um envolvimento amoroso com um goleiro de um time aqui do Brasil. Eles dois tiveram esse rápido envolvimento amoroso, ela engravida, passa a falar dessa gravidez para o goleiro. Esse goleiro não quer, não aceita a gravidez porque dizia que a Elisa Samúdio era garota de programa e que ele tinha uma mulher, ele era casado. Ele faz toda a premeditação do crime, chama ela para conversar, fala que agora vai aceitar a gravidez, vai ajudá-la. E aí é que acaba tudo. Nessa de conversa, ele matou, ou melhor, planejou o assassinato para que os comparsas dele, familiares, amigos, matassem a Elise e além de matar, esquartejaram. Segundo os relatos dos mesmos, foi jogado para cachorro comer. Que cena. Hoje, o menino, o filho deles dois, imagina a cena como não deve ser quando ele é reconhecido. Pior do que tudo é saber que tinham duas mulheres envolvidas no crime. Que eu e você, a gente, ao saber a menor informação, ao menor sinal de que um homem é agressor, criminoso, desequilibrado e descontrolado, que a gente possa fazer a denúncia. Como eu te falei, você não precisa dar seu nome, seu endereço, nada de seu, nada, denúncia anônima. Olha, tem uma moça aqui sendo agredida por um marmanjo fisicamente. Ó, eu tô ouvindo gritos, choro, hein? Olha, eu tô escutando aqui os tapas. Ligue e denuncie. É um dever meu e seu como cidadão. Que a gente possa fazer o bem, que a gente possa entender que Agosto Lilás é o mês de conscientizar, de mudar os nossos atos, de mudar os nossos pensamentos, acabar de vez com essa sociedade machista que acredita que o lugar de mulher é na beira do fogão, que a mulher é submissa ao marido, que a mulher não pode ter a vida dela, que a mulher é menor, é inferior ao homem. Quando, na verdade, ela foi criada por Deus para andar lado a lado. Para ela ser quem cuida, quem ama, aconselha e, com certeza, ser amada e respeitada.
Então, que a gente possa entender e valorizar. E eu e você, como mulher, para que a gente possa ser mais unidas, respeitar umas às outras e sentir a dor da outra sem julgamento. Eu quero que Cássio reprise aí mais uma vez o vídeo e já já a gente vai encerrar o nosso programa, porque já estamos chegando ao fim. Agosto Lilás, o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Não se cale, você não está só. Juntas, somos mais fortes. Ligue 180 e denuncie. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Olha, então fica esse alerta para você de casa. Agosto Lilás é o mês de conscientizar, de aprender, divulgar boas informações e combater a violência doméstica. A Lei Maria da Penha está aí. E ela não pode, não deve e não é normal aceitar que seja feita e mantida no papel. Ela tem que existir na prática. E eu e você, a gente deve cobrar, denunciar, ajudar umas às outras. E você, homem de valor, de caráter. Homem de valor e caráter não bate em mulher. Não agride, não xinga, violência física, psicológica e verbal não é aceitável. E não deve ser aturada por ninguém. E é assim que eu me encerro aqui com vocês hoje, o nosso programa dessa sexta-feira, desejando um bom final de semana a você que está aqui nos assistindo e esteve até o final. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, bom final de semana, curtam com consciência e vem aí Alerta Cidade. Tchau, tchau. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.